Olá, tudo bem, amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Crônicas aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês como os Jogos Vorazes surgiram, qual foi a sua origem e quem foi o homem por trás de sua criação, chamado Casca Highbottom, que vocês provavelmente conhecem por terem lido os livros ou pela nova adaptação de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, sem mais demora, vamos começar. Casca Highbottom foi o co-criador dos Jogos Vorazes e posteriormente diretor da Academia, uma escola secundária de elite na capital, criada exclusivamente para os filhos dos ricos e poderosos. A história de Casca começa já na fase adulta, por isso pouco se sabe sobre sua juventude e suas origens. Sabe-se que ele estudou na universidade ao lado de Crassus Snow, pai de Coriolanus Snow. Era de conhecimento geral que os dois eram grandes amigos, a ponto de serem vistos se embriagando juntos praticamente todas as noites. Ambos compartilhavam uma disciplina ministrada pela doutora Gall, uma cientista cruel e impiedosa que realizava experimentos com animais e mutações grotescas em um laboratório subterrâneo. Highbottom a odiava tanto que mal suportava frequentar suas aulas, o que estava colocando sua aprovação em risco. Foi então que Volumnia Gall propôs um projeto final em que os alunos deveriam elaborar uma punição para seus inimigos, algo tão extremo que eles jamais esquecessem o dano que haviam causado. Casca, que tinha um talento especial para resolver enigmas e quebra-cabeças, viu nesse trabalho uma oportunidade de salvar sua nota final e passar na matéria. E foi durante uma noite de bebedeira com Snow que ele teve a ideia que mais tarde daria origem aos Jogos Vorazes. Aproveitando-se de seu estado de embriaguez, Snow o incentivou a desenvolver ainda mais a ideia, acrescentando detalhes ao projeto e fazendo-o acreditar que tudo não passava de uma brincadeira. Porém, na manhã seguinte, sem o seu consentimento, Snow entregou o trabalho à doutora Volumnia Gall. Highbottom jamais conseguiu perdoar essa traição e chegou até mesmo a nutrir ressentimento por Coriolanus por causa das ações de seu pai. Algum tempo depois, vieram os Dias Sombrios, a primeira rebelião em Panem, que desencadeou uma guerra entre os 13 distritos e a capital. O conflito foi amplamente apoiado pelo Distrito 13, que possuía um poderoso arsenal militar, e chegou ao fim quando esse mesmo distrito fez um acordo com a capital, abandonando os outros 12 distritos à própria sorte. Mas essa é uma história para outro vídeo. Naquela época, ninguém sequer imaginava a ideia desumana de transformar jovens em participantes de uma caçada mortal. No entanto, a doutora Gall decidiu que aquilo seria a punição perfeita para todos que haviam ousado se rebelar contra a capital. Dessa forma, eles permaneceriam amedrontados e submissos, incapazes de se levantar novamente contra o regime. Foi assim que ela tornou pública a ideia dos Jogos Vorazes, atribuindo a Highbottom o crédito por sua criação e apresentando-o a toda Panem como o arquiteto do evento. Foi então que ele passou a consumir morfina, atormentado pela monstruosidade que havia ajudado a criar sem querer. Tratava-se de uma droga depressora extremamente cara, conhecida entre os habitantes da capital por amortecer todas as sensações, incluindo dores intensas e emoções comuns. Em pouco tempo, Highbottom tornou-se completamente dependente da substância, o que provocou uma grande mudança em sua aparência física, transformando-o em uma pessoa curvada, debilitada e de pele flácida. Sob o efeito constante da droga, ele parecia um sonâmbulo, com um olhar distante, cabelo cortado bem curto e sempre vestido com um traje impecável. Usava inclusive óculos. Highbottom tentava se consolar, acreditando que os Jogos Vorazes acabariam desaparecendo devido à sua natureza absurda e aterrorizante. Mas isso nunca aconteceu. Quando os 10º Jogos Vorazes se aproximaram, foi o próprio Highbottom quem propôs a criação de um programa de mentores. Na realidade, toda essa ideia havia sido arquitetada pela doutora Gall. O programa seria composto pelos 24 alunos de melhor desempenho da academia, e cada um deles receberia um tributo para orientar. Nessa época, Casca Highbottom passava a maior parte do tempo sob o efeito de drogas, o que levou Coriolanus Snow a zombar dele ao criar o apelido Highbottom, que rapidamente se espalhou por todo o campus da academia. A princípio, Snow não acreditava que esse apelido fosse o motivo pelo qual Highbottom o odiava. No entanto, embora acreditasse que o diretor o odiava por causa dessa provocação, ele jamais imaginou que o verdadeiro ressentimento vinha das ações de seu pai no passado. Esse rancor levou Highbottom a tomar diversas atitudes contra Coriolanus,
fazendo com que conquistasse tanto o ódio do rapaz, quanto, mais tarde, sua própria morte. Ele constantemente zombava da situação financeira de Snow, que havia perdido a mãe durante o parto e o pai para um atirador rebelde, ficando praticamente órfão e sem recursos. Highbottom também demonstrava satisfação ao puni-lo, assim como a sua tributo, Lucy Gray, por ações que frequentemente desafiavam as regras dos jogos. Ele chegou até mesmo a chantagear Snow e obrigá-lo a se alistar como pacificador, apresentando provas de que havia ajudado Lucy Gray ilegalmente na arena. Snow trapaceou para garantir que ela estivesse protegida das mutações de serpentes criadas pela Doutora Gao, além de ajudá-la a envenenar outros tributos durante os jogos. Em vários momentos, Highbottom parecia sentir certo prazer ao expulsar Snow da academia, tudo motivado pelo desejo de vingança contra seu pai. Após vários anos longe da capital, Snow finalmente retornou. Foi então que Casca Highbottom decidiu revelar a verdadeira razão por trás de todo o seu ódio. Mas já era tarde demais para explicações. Consumido pelo ressentimento, Snow colocou veneno na morfina de Highbottom. Sem perceber, ele ingeriu a substância adulterada e morreu pouco tempo depois, tornando-se a primeira vítima do método de assassinato, que mais tarde se tornaria a marca registrada do futuro presidente. E bem, amigos, embora não existam tantas informações sobre esse personagem, achei muito interessante descobrir a verdadeira origem dos Jogos Vorazes e, principalmente, saber que tudo começou como um acidente. Na verdade, Casca repudiava completamente a ideia dos jogos. No entanto, ao longo da história, acompanhamos sua gradual decadência, causada tanto por seus vícios, quanto pela necessidade de se adaptar a decisões sobre as quais nunca teve controle. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Você também pode sugerir outros personagens cuja história gostaria de ver aqui no canal. Nos vemos em um próximo vídeo.